Bom, pessoal, eu já comecei a gravação. Eu acho que podemos começar. Tem pouca gente hoje, mas vamos ver se o resto se junta a nós. Eu peço desculpas pela confusão da sexta-feira. Realmente tive problemas com a internet. Parece que voltou ao normal. Espero que não se repita hoje. Eu também, talvez em função disso, acabei esquecendo de mandar o link para a aula gravada da semana passada. Então, eu mandei isso hoje de manhã. Obviamente, uma aula mais curta por causa dos problemas que nós tivemos. Então, vamos dar continuidade, né, onde paramos. Então, para isso, eu preciso apresentar agora e compartilhar a tela com vocês. Ok, e cadê o meu PowerPoint? Aqui. Muito bem. Então, se eu não me engano, nós terminamos explicando o porquê da volta tipo linha ser particularmente frequente em grampos de cabelo. Lembrando que um grampo de cabelo é uma conexão entre duas fitas beta antiparalelas e adjacentes, ou seja, ligadas por ligações de hidrogênio, por exemplo, essa fita aqui e essa fita aqui, são antiparalelos ligados por ligações de hidrogênio e conectados por alguma coisa. Essa coisa pode ser um loop enorme, pode ser uma volta pequena. Vamos ver uma classificação disso já. E a pergunta era, por que quando tem uma volta beta aqui, essa volta beta costuma ser do tipo linha, quando voltas linha são raros? E a explicação é que a torção da folha faz com que a volta linha tenha uma torção equivalente, ou seja, colocando melhor, a torção da folha é compatível com a torção da volta. Lembrando, por exemplo, se eu oriento assim, você percebe que a entrada e aqui a saída. A saída é mais baixa do que a entrada. É isso que a gente encontra numa volta tipo linha e não numa volta tipo boom. Então, quando você olha as sequências de resíduos que formam voltas, sabendo as restrições em relação a onde esperaríamos encontrar glicinas, por exemplo, por causa do diagrama de Ramachandran, e a posição das flechinhas que correspondem às voltas dentro do diagrama de Ramachandran, você pode fazer previsões sobre o tipo de volta que você esperaria em determinadas posições. Então, isso é um exercício bastante curioso, porque você consegue prever coisas em situações específicas, tipo grampos de cabelo, simplesmente olhando a sequência de aminoácidos que você tem ali presente formando a sua volta. Então, mais uma vez, a estrutura relacionada com a sequência de aminoácidos. E terminamos, eu acho que com mais uma pergunta, que era o seguinte. Vamos imaginar agora uma conexão, tipo um grampo de cabelo, entre, portanto, duas fitas betas antiparalelas, só que nessa ocasião vamos ter 3 resíduos presentes na conexão, e não 2 resíduos. Então, você pode chamar isso, se quiser, de uma volta tipo alfa. Muito bem, então o que nós observamos nesse caso é que esse é o percurso que as flechinhas tomam dentro do diagrama de Ramachandran. Primeiro resíduo tem os seus ângulos fixos aqui, portanto, na região beta. Depois pula para cá, para cá, para cá e volta para cá. Então, 1 e 5 seriam 1, o último resíduo da primeira fita, e 5, o primeiro resíduo da segunda fita. E os 3 resíduos no meio seriam os resíduos 2, 3 e 4. E aqui, então, está escrito com as regiões do diagrama de Ramachandran explicitadas, ou seja, beta para 1, alfa R, alfa de mão direita, para 2, gama de mão direita, que é essa região aqui, para 3, gama de mão esquerda, para
posição 4, e beta de novo para a posição 5. E tinha duas perguntas aqui. Qual possui, essa conexão possui uma volta tipo 1. Cadê a volta? Ou seja, lembrando que uma volta beta inclui 4 resíduos, I mais 1, I mais 2, I mais 3. Pela definição tradicional de uma volta, tem uma ligação de hidrogênio entre o carbonilo de 1 e o NH de I mais 3. Então, quais são esses 3 resíduos? Uma vez que o tipo de volta é definido pelos ângulos φ dos resíduos I mais 1 e I mais 2. Bom, estamos procurando uma volta tipo 1. Qual é a flecha que corresponde a uma volta tipo 1? É uma flechinha assim, uma flecha que vai dessa região alfa R para gama R. Ou seja, isso está me dizendo que os resíduos 2 e 3 devem ser os resíduos que estão no topo da volta, portanto, nas posições I mais 1 e I mais 2 da volta. Portanto, obrigatoriamente tem que existir uma ligação de hidrogênio entre o carbonilo do resíduo I e o NH do resíduo I mais 3. Nesse caso, então, o resíduo I seria 1 anterior a 2, portanto, 1. E o I mais 3, 1, 2, 3, é o resíduo 4. Ou seja, só olhando esse percurso dentro do diagrama de Ramachandran, você pode me dizer que existe uma ligação de hidrogênio entre o carbonilo do resíduo IU e o NH do resíduo 4. Então, talvez surpreendentemente, a gente consegue transitar entre uma representação aparentemente abstrata do diagrama de Ramachandran e informação realmente estrutural. Eu vou tentar agora ver se eu consigo ligar meu quadro branco. Então, deixa eu tentar ver se eu consigo fazer isso. Vocês estão vendo um quadro branco agora? Fala sim, alguém, ou não? Sim, estamos. Não, bem, ok, eu vou apagar essa coisa aqui. Ok, então o que eu quero tentar fazer é desenhar justamente a estrutura correspondente àquilo que estava representado no diagrama de Ramachandran. Então, se eu chego perto de um quadrado, o software é inteligente, inteligente o suficiente para desenhar um quadrado para mim, eu acho. Vou tentar de novo. Então, esse vai ser o nosso diagrama de Ramachandran. Opa. Ok, então eu vou pôr. Você lembra que o resíduo 1 estava aqui, 2 estava aqui, 3 estava aqui, 4 estava aqui, e 5 estava aqui de volta com 1. Ok? Então, esse era o percurso das flechinhas dentro do diagrama de Ramachandran. Então, nós tínhamos tipo aqui, diagrama de Ramachandran. Muito bem, então, o que eu acabei de estabelecer, agora eu vou tentar desenhar aqui do lado direito, o que eu acabei de estabelecer é que o carbonilo do resíduo 1 está ligado no NH, por uma ligação de hidrogênio, do resíduo 4. Então, deixa eu só completar aqui o meu resíduo número 1. Vamos chamar isso, então, de resíduo número 1. Então, isso é a minha volta tipo 1. Lembra? Completando a minha volta. Aqui eu tenho, então, uma volta tipo 1 linha. Desculpa, 1, não 1 linha. Falei 1 linha, desculpa, 1. Com o resíduo 1 aqui, resíduo 2 aqui, resíduo 3 aqui. E se eu completar aqui, eu tenho o resíduo
também. Então, eu tirei essa informação simplesmente olhando o percurso das flechinhas dentro do diagrama de Ramachandra. Agora, se eu voltar lá no meu slide, tinha uma informação adicional, que era o seguinte: além de ter essa volta tipo 1, eu tenho essa informação de que essa estrutura possui uma saliência aberta do tipo G1, onde? Ok, bom, a saliência aberta, se você volta para quando falamos de saliências abertas, vocês vão perceber que a saliência aberta G1 corresponde a uma flechinha que vai dessa região aqui a essa região aqui. Essas são, portanto, usando os Phillips aí, para os resíduos chamados resíduo 1 e 2 da saliência, que é a fita que tem dois resíduos, onde deveria ter um só, ok? Então, isso está nos dizendo que a glicina, que está nessa posição aqui, outras saliências tipo G1, quase que obrigatoriamente tem glicinas na posição 1, justamente porque está nessa região não permitida do diagrama de Ramachandra. Então, se eu voltar agora para a minha figura, eu deveria ser capaz de completar a minha estrutura. Porque o que eu estou dizendo agora é que esse resíduo aqui, do lado de cá, está pareado com dois resíduos do lado de cá. Se fosse tudo normal, e se fosse continuar aqui como uma folha aberta normal, eu haveria uma ligação de hidrogênio entre o carbonila aqui e o C-duplo aqui. Só que não é o caso. Eu tenho uma inserção de um resíduo na fita que está subindo do lado direito. Está passando um caminhão aqui em frente à minha casa. Ok. Deixamos o caminhão passar. Então, não é isso que nós temos. Vou apagar isso. Uma vez que eu tenho uma saliência aberta, vai ser o próximo resíduo que vai usar a sua carbonila para formar essa ligação de hidrogênio. Então, aqui eu vou ter alguma coisa assim. Estou apertando o botão errado aqui. Fora de forma com esse negócio. Então, a ligação de hidrogênio vai ter esse resíduo, em termos da nomenclatura usado para as saliências, esse é o resíduo X, esse é o resíduo 1, esse é o resíduo 2. Agora ele está voltando na contramão. Bom, se começa a ficar muito barulhento, eu vou ter que fechar já. Acho que eu vou fazer isso mesmo. Só um segundo, vou fechar. Bom, desculpe pelo barulho. Então, o que eu acabei de desenhar aqui é simplesmente o que está representado esquematicamente no diagrama de Ramachandra. Ok? Simplesmente conhecendo o que significa, em termos estruturais, essas conexões representadas por flechinhas. Então, essa é a estrutura correspondente a essa sequência de pontos no diagrama de Ramachandra. Muito bem. Então, vou desligar isso e vamos voltar para cá. Muito bem. Então, projetando isso, desenhamos a estrutura correspondente a essa sequência de pontos. Muito bem. Bom, finalmente tem uma classificação para grampos de cabelo especificamente, baseado em 4 classes, chamada classe 1, 2, 3 e 4. E a gente começa aqui em cima, com classe 1, e você vê que essas linhas pontilhadas correspondem a ligações de hidrogênio formadas entre resíduos. Então, por exemplo, esses dois resíduos aqui, uma em cada fita, estão conectados diretamente por duas ligações de hidrogênio. Ou seja, aqui nós temos o que a gente chamou de uma ponte estreita.
enquanto que esse resíduo e esse resíduo aqui não estão diretamente conectados, mas formam uma ponte beta, uma ponte larga, por causa da presença dessas ligações de hidrogênio vizinhas. Okay? Então, começando com essa estrutura aqui, essa é uma classe 1 de um resíduo, porque tem um resíduo à ponta que não faz parte de nenhuma ponte beta. E aí você pode derivar novas conexões a partir dessa estrutura, simplesmente removendo as ligações de hidrogênio. Se eu removo uma ligação de hidrogênio aqui, eu vou chegar nessa estrutura aqui. Essa é chamada da classe 1, mas com 3 resíduos. Por que 3 resíduos? É porque esse número aqui estabelecido, 1, resíduo 2, ou 5, ou 7, 1, 3, 5, 7, é o número de resíduos na conexão entre as fitas que não fazem parte de uma ponte beta. Ok? Essa é a definição. Então, se a gente olhar esse segundo caso aqui, após remover uma ligação de hidrogênio aqui, esses 2 resíduos aqui não estão mais ligados por uma ponte beta. Lembrando que a definição de uma ponte beta é que tem que ter 2 ligações de hidrogênio. Então, esses 2 resíduos aqui, além do resíduo que está na ponta, esses 3 resíduos não estão conectados por uma ponte beta. Esses 2 aqui continuam formando uma ponte beta, porque essa ligação de hidrogênio e essa ligação de hidrogênio estabelecem a existência da ponte beta. Então, nesse caso, eu tenho 3 resíduos na ponta da conexão que não fazem parte de pontes beta. E se eu tirar mais uma ligação de hidrogênio, eu tiro S, eu vou chegar aqui. Agora, eu tenho 5 resíduos na ponta que não formam parte de uma ponte beta. E assim sucessivamente. Eu vou tirando até eu chego nesse daqui que tem 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lembrando, esses 2, que só tem uma ligação de hidrogênio, não tem uma ponte beta que necessita de 2. Então, essa é a classe 1. Ok, a classe 2 começa com algo parecido com a classe 1, só que a gente começa já com 2 resíduos na extremidade. Isso seria o tipo de volta beta que estávamos desenhando até agora. E você percebe que esse desenho aqui não aparece na classe 1. Esses desenhos aqui são todos diferentes desse desenho aqui. Então, nesse caso, é da classe 2, com 2 resíduos, porque 2 resíduos não fazem parte de uma ponte beta. Se eu removo uma ligação de hidrogênio, agora eu vou ter 1, 2, 3, 4 resíduos na ponta da conexão do grupo de cabelo que não fazem parte de uma ponte beta. Esses 2 fazem, porque tem as ligações vizinhas. E assim sucessivamente. Então, aqui eu tenho uma classe 2 de 4, de 5, 6 e de 8. E a classe 3 começa com 3 resíduos na ponta. Você lembra que a gente já teve um exemplo de 3 aqui em cima. Só que o padrão de ligações de hidrogênio desse caso aqui é diferente desse caso aqui. Então, esse caso aqui nós temos 3 na ponta e depois um resíduo que tem 2 ligações de hidrogênio. Aqui tem 3 que não formam ponte, mas 2 resíduos, esses formam uma ligação de hidrogênio. Então, essa forma de 3 resíduos é diferente dessa forma de 3 resíduos. E assim sucessivamente, para classe 3 você vai tirando as ligações de hidrogênio para derivar as outras conexões derivadas a partir de classe 3. E a classe 4, a mesma coisa, começa com 4 na extremidade. Você poderia perguntar por que não tem a classe 5? Mas não tem a classe 5, porque a classe 5 seria essa estrutura aqui, com 5 e 2 com 2 ligações. Isso seria a classe 5. Então, a classe 5, na verdade, é derivado da classe 1. Então, não tem mais exemplos do que essas 4 classes aí. Então, esse é um jeito de você classificar o tipo de conexão que você tem no caso de grampos de cabelo. E eu tenho certeza que a partir desse nós vamos ficar muito felizes agora, porque não tem mais nada
nesse, eu vou reduzir ele, porque a gente vai começar a apresentar agora o próximo PowerPoint. Eu acho que eu já mandei 4 PowerPoints para vocês, que é a disciplina inteira. O primeiro é o maior de todos, então já estamos indo bem. Estamos iniciando agora a segunda apresentação do PowerPoint e vamos mudar um pouquinho, então, de assunto. Até o momento, a gente tem falado sobre a estrutura primária, depois sobre a estrutura secundária, bastante detalhe, e mais recentemente sobre as conexões que se fazem entre elementos de estrutura secundária. Então, nós falamos de voltas, diversos tipos, principalmente as voltas beta, e falamos de loops, que são muito difíceis de sistematizar, e falamos agora há pouco sobre um exemplo específico de uma conexão, pode ser uma volta, pode ser um loop, que são os grampos de cabelo, que são as conexões entre duas fitas beta antiparalelas e adjacentes em uma folha. Então, isso foi só um exemplo. Mas agora a gente precisa avançar um pouco mais na nossa hierarquia de estrutura proteica. Antes de fazer isso, eu só vou perguntar para vocês se alguém tem uma pergunta nesse momento. Alguém gostaria de fazer uma pergunta nesse momento? Ou podemos continuar? Não estou vendo ninguém levantando a mão ou abrindo o microfone, então eu vou supor que podemos continuar. Muito bem. Então, aqui, uma figura que já vimos umas vezes, representando a hierarquia de estrutura de proteínas. Então, estávamos basicamente nesse nível aqui, das estruturas secundárias, das suas conexões, e agora vamos passar para o próximo nível, que são as estruturas suprassecundárias, e às vezes eu falei isso outro dia numa resposta para o Newton, às vezes eu falo a palavra motivo. Motivo pode ser tanto para descrever um determinado padrão sequencial ou padrão estrutural. Então, quando eu falo motivo estrutural, basicamente eu estou falando de estruturas suprassecundárias, que são pequenos conjuntos de elementos de estrutura secundária, né, que se repetem frequentemente na estrutura proteica. São coisas comuns, coisas que a gente encontra em diversas proteínas. Às vezes, essas proteínas têm a mesma função e, às vezes, esse motivo é diretamente associado àquela função. Ou, às vezes, a gente encontra esses motivos em proteínas que aparentemente não têm nenhuma conexão entre si em termos funcionais. Óbvio, em termos estruturais eles têm, porque eles têm esse mesmo motivo, mas não necessariamente tem uma conexão funcional. Por exemplo, existe um motivo que a gente vai ver daqui a pouco, chamado a chave grega, e a chave grega aparece num monte de proteínas que têm funções completamente diferentes. Tá bom? Então, por outro lado, tem um motivo chamado uma hélice volta-hélice, que envolve duas hélices conectadas por uma volta, e esse motivo é tipicamente associado com ligação a DNA. E é encontrado em diversas proteínas, com diversos inovalamentos diferentes, mas dentro de cada um desses inovalamentos tem essa pequena região que forma uma estrutura hélice volta-hélice associada à interação direta com DNA. Ou seja, motivos são pequenos conjuntos de elementos de estrutura secundária que aparecem em muitas proteínas, às vezes associados a uma função específica, mas não necessariamente. Depende do motivo. Okay? Então, é isso que a gente vai falar um pouquinho agora. A gente domina bem essa questão toda de estrutura secundária, suas conexões. Agora, a gente vai ver como que, em estruturas enoveladas, globulares, esses elementos de estrutura secundária se juntam para formar regiões chamadas estruturas suprassecundárias ou motivos. O primeiro exemplo é um que eu já mencionei em alguns momentos, que é o coil-to-coil. Ou seja, no caso do coil-to-coil, estamos lidando apenas com o problema de uma hélice alfa interagir com uma segunda hélice alfa. E já aprendemos um pouco sobre como que hélices alfa costumam interagir entre si.
Coils são hélices alfa enormes, costumam ser enormes, na verdade, variam de tamanho, mas podem ser muito compridos em proteínas filamentosas. E essas dão origem ao nome de uma família chamada KMEF, corresponde à queratina, miosina, epidermina e fibrinogênio, onde essas estruturas foram descritas pela primeira vez. Hoje em dia, a gente sabe que existem coils em muitas estruturas com funções muito diferentes. São caracterizados, na verdade, a gente vai ver, são muito mais diversos do que só isso. Mas os coils clássicos, vamos começar com os clássicos. Coils clássicos são feitos por duas alfa-hélices, normalmente paralelos, e nas suas sequências de aminoácidos tem um certo padrão que se repete. Esse padrão de sequência se repete de 7 em 7 resíduos. Mas essas repetições raramente são perfeitas, não são exatamente a mesma sequência de 7 resíduos, e depois se repete de novo, não. Eles são semelhantes entre si, as sequências, mas normalmente não são idênticos, né? Mas tem um certo padrão que dá para reconhecer. E normalmente a gente descreve essas repetições de 7 resíduos como sendo heptad, e a gente dá letras genéricas para as posições, 7 posições ao longo desse heptad, que a gente chama de A, B, C, D, E, F e G. E depois se repete no A, B, C, D, E, F e G. Então, às vezes, você consegue encontrar um exemplo onde exatamente a mesma sequência de aminoácidos de A a G, depois se repete as mesmas sequências de A a G de novo, mesmo de A a G de novo. Mas, normalmente, não são idênticos, mas tem algo característico do coil, que é que nas posições A e D, aqui destacado em vermelho, você tem resíduos hidrofóbicos. E, normalmente, nas outras posições, você não tem resíduos hidrofóbicos. Ou seja, o que caracteriza uma sequência de aminoácidos que vai se enovelar para formar um coil é uma sequência que vai mais ou menos assim: hidrofóbico, hidrofílico, hidrofílico, hidrofóbico. Hidrofílico, 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 hidrofóbico. Hidrofílico, hidrofílico, hidrofóbico. Hidrofílico, 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 hidrofóbico. Ok? Então, você tem um hidrofóbico na posição A, separado por 2 hidrofílicos até o próximo hidrofóbico na posição D. E o D está separado em relação à próxima posição A por 3. Então, você vai percebendo que a separação entre a posição A e D é 2 resíduos não hidrofóbicos. E a posição de D para o A seguinte são 3. Isso faz com que, quando você olha a sequência de aminoácidos, identificando os resíduos hidrofóbicos, você consegue, num coil, dizer facilmente quais são as posições A e quais são as posições D. Porque A vai ser seguido por 2 não hidrofóbicos até chegar no próximo hidrofóbico na posição D. E uma posição D vai ser seguida por 3 posições não hidrofóbicas até chegar no próximo hidrofóbico numa posição A. Então, olhando a sequência de aminoácidos, se você encontra esse padrão hidrofóbico, não, hidrofóbico, não, hidrofóbico, não, hidrofóbico, não, hidrofóbico, isso é absolutamente clássico e típico de uma sequência que vai enovelar para formar uma hélice, e por sua vez vai parear com outra para formar um coil. Ok. Bom, eu falei que essas são as coils clássicos, mas hoje em dia a gente sabe que tem muito mais diversidade. Mas aqui no canto superior esquerdo, você tem um exemplo de um coil clássico. Clássico no sentido de que é feito por 2 alfa-hélices só, vai apresentar cada uma dessas 2 alfa-hélices apresentando esse padrão de hidrofóbicos, hidrofílicos e hidrofóbicos só em A e D. E nesse caso, a orientação das 2 hélices é paralela, ou seja, as 2 hélices estão andando no mesmo sentido. Bom, mas hoje em dia a gente sabe que existem muito mais do que só isso para coils, embora eu vou focar no resto da aula, principalmente em coils numéricas, não só, mas em boa parte. Aqui você tem uma outra menor,
que é composto também por duas alfa-hélices, mas nesse caso as duas alfa-hélices estão andando no sentido antiparalelo. E vamos ver o que muda em termos do padrão de aminoácidos para o caso paralelo e antiparalelo. Aqui você tem um exemplo de uma proteína que tem um pequeno coil antiparalelo, mas está usando uma única cadeia polipeptídica para fazer isso. Ou seja, a cadeia polipeptídica desce, faz uma dobra e depois sobe. Ou seja, é a mesma cadeia polipeptídica com uma dobra no meio, formando duas alfa-hélices que estão orientados antiparalelamente na forma de um coil. E mais embaixo, então, nessa figura, a gente tem exemplos que envolvem mais do que duas alfa-hélices, 3, 4. Hoje em dia, o pessoal gosta de usar coils para fazer engenharia de proteína e tentar pular sequências que vão inovar para formar coils com 7 alfa-hélices, 11, ou coisas mais dramáticas. Mas vamos voltar para simplificar a nossa vida, por enquanto, para o caso simples e clássico, tradicional, que é duas alfa-hélices paralelas formando um coil. Então, se a gente voltar para a nossa representação da roda da alfa-hélice, aqui está mostrado na figura A do slide. Então, estamos aqui olhando ao longo do eixo da alfa-hélice. Então, cada rodinha aqui representa uma das alfa-hélices. Nós temos duas alfa-hélices. Então, ao ter, em ambos os casos, um resíduo hidrofóbico na posição A e outro em D, e dado que tem 3,6 resíduos por volta numa alfa-hélice, você pode desenhar a roda da alfa-hélice, vamos olhar esse do lado direito, descendo, posição A, B, C, D, E, F, G, está descendo, está saindo, está se afastando da gente. E a gente observa, talvez não surpreendentemente, que as posições A e D ficam um ao lado do outro, sendo hidrofóbicos, formam um lado hidrofóbico para a nossa alfa-hélice. Ou seja, de certa forma, isso não é muito diferente daquilo que a gente já viu quando falamos de alfa-hélices anfipáticos. As hélices que compõem coil são, de fato, alfa-hélices anfipáticos. Tem aqui um lado hidrofóbico e esse outro lado maior, nesse caso, é hidrofílico. Então, o que acontece quando o coil se forma é que essas duas alfa-hélices se juntam justamente para esconder o lado hidrofóbico. Os resíduos hidrofóbicos, tentando fugir do solvente, tentam se esconder, então eles formam uma interface hidrofóbica entre as duas alfa-hélices, onde você enterra efetivamente as cadeias laterais dos resíduos A e D. Não por completo, não é possível enterrar por completo. Então, vai ter um pouco de exposição no solvente aos lados aqui dessas cadeias laterais, mas estão fazendo o melhor que pode para se esconder do solvente. Muitas vezes, os coils de duas alfa-hélices são estabilizados mais ainda por possuírem resíduos carregados na posição E e posição G. De tal forma que, se tiver uma carga positiva, por exemplo, na posição G dessa alfa-hélice, e uma carga negativa na posição E dessa alfa-hélice, você consegue formar uma ponte salina entre esses dois resíduos, e a mesma coisa pode acontecer ao contrário aqui embaixo. Tá bom? É interessante perceber que, devido à estrutura, quando essas duas hélices se juntam, esse resíduo G e esse resíduo E aqui vêm de repetições diferentes, não vêm da mesma repetição. Então, esse resíduo G seria o último resíduo de uma repetição, mas esse resíduo E não é a mesma repetição, é a repetição seguinte na outra alfa-hélice. E isso fica mais claro aqui, no item B da figura, onde estamos olhando as hélices de lado. Então, aqui é o resíduo A da hélice, essa hélice de baixo, representada por essa bolinha roxa. Aqui atrás seria o resíduo A da outra hélice. Se você anda uma repetição, você vai chegar no próximo resíduo A da hélice de baixo, e aqui atrás, está difícil de ver, vai ser o resíduo A da segunda hélice, a hélice acima.
Aqui, na posição D, a gente está vendo, então, o D da hélice de cima. E embaixo, atrás, aqui, seria o D, a posição D, hidrofóbico, da hélice de baixo. Tá bom? Então, esses resíduos A e D estão enterrados na interface de contato entre as duas alfa-hélices. Essas escadinhas aqui representam as pontes salinas que eu estava dizendo de posições E e G. Isso acontece entre o G de uma, não é esse G aqui com esse E aqui, que seria na mesma repetição de 7. Não, seria esse G da primeira repetição de 7 da hélice de cima e o E da segunda repetição de 7 do heptade da hélice de baixo, tá bom? Bom, essas aqui são, aí embaixo, em item C e D, são simplesmente estruturas de verdade ao invés de representações esquemáticas. Então, o que é interessante sobre o coil paralelo de duas alfa-hélices é que ao longo dessa, imagina as duas hélices na vertical, assim, o resíduo A hidrofóbico saindo dessa hélice do lado direito e o resíduo A que sai da hélice do lado esquerdo. Esses estão na mesma altura ao longo da estrutura. Ou seja, eu vou ter A de um pareado com A do outro. Depois, embaixo, eu vou ter D com D. Depois, A com A. Depois, D com D. A com A. D com D. Então, eu tenho, na mesma altura, ao longo da estrutura, na mesma altura, eu tenho camadas de resíduos A, depois D, A, D, A, D. Ou seja, A de uma hélice está sempre formando um contato hidrofóbico com A da outra hélice. E depois embaixo, gerado D de uma hélice com D da outra hélice. A com A, D com D. Muito bem. Então, uma outra forma de representar essas repetições de 7 é considerar as sequências hidrofóbico polar-polar e hidrofóbico polar-polar-polar-polar. Então, numa repetição de 7, a gente já viu que nós temos um desse tipo e um desse tipo, para dar uma sequência total, hidrofóbico polar-polar, hidrofóbico polar-polar-polar. Isso me dá os 7. Onde o espaçamento entre os hidrofóbicos pode ser 2 resíduos, depois 3 resíduos, 2 resíduos, depois 3 resíduos. Então, às vezes, você pode chamar isso de uma repetição do tipo 3, 4, justamente porque tem esse padrão para dar o 7 total. Isso também é chamado 7/2, porque corresponde a 7 resíduos por repetição, e isso corresponde a 2 voltas. Agora, você vai me dizer, não, mas espera aí, você ensinou a gente que tem 3,6 resíduos por volta numa alfa-hélice. Se você está me dizendo que 7 resíduos corresponde exatamente a 2 voltas da alfa-hélice, você está trapaceando, porque para dar 2 voltas em 7, isso quer dizer 3,5 resíduos por volta. Né? Então, o que nós temos em coils, isso na verdade é uma consequência do coil, que eu vou explicar já, é que as hélices em coil são um pouco distorcidas de hélices alfa normal, porque possuem, ao invés de 3,6 resíduos por volta, tem 3,5 resíduos por volta. Tá bom? Então, nós temos exatamente 7 resíduos em 2 voltas. Por isso, tudo se repete de 7 em 7 resíduos, nesse tipo de coil. Existem outras, pelo menos em princípio existem outras, que podem ser combinações diferentes dessas repetições de 3 e 4. Por exemplo, se você tivesse uma repetição, um de 3, um de 4 e um segundo de 4, você vai ter esse padrão aqui, hidrofóbico polar-polar, hidrofóbico polar-polar-polar, hidrofóbico polar-polar-polar, isso vai te dar 11 resíduos na sua repetição, depois tudo se repete. Ou seja, ao invés do caso clássico, quando você tem um de 3, um de 4, um de 3, um de 4, um de 3, um de 4, se você tivesse essa segunda opção, tudo se repete em 11 resíduos, não em 7.
e vai 3, 4, 4, 3, 4, 4, 3, 4, 4. Isso vai produzir uma hélice que tem uma distribuição de resíduos hidrofóbicos, todos do mesmo lado, mas diferente do que a gente observa no caso clássico. E a gente vai ver as consequências para a quiralidade daqui a pouquinho. Existe um outro que é de 15, que é 3, 4, 4, 4. Eu não vou ler tudo isso, mas é um 3, 4, 4, 4, dando 15 resíduos em cada repetição. Ok. Então, isso vai ter consequências para a forma com que uma alfa se inclina em relação à outra, e por isso a quiralidade do coil. Então, por exemplo, se você olha aqui essa figura A, se a gente está pensando nas repetições, sem formar o coil, os resíduos separados por 7 resíduos, a gente vai ter uma inclinação desses pontos aqui, inclinado nessa direção, ao longo em relação ao eixo da hélice. Isso sem induzir o coil. Se fosse uma hélice normal. O que o coil vai fazer é vai introduzir uma torção de tal forma que essas bolinhas verdes aqui vão ficar todos alinhados. Isso vai ser a consequência de ter exatamente 7 resíduos para 2 voltas. Se a gente pensa no caso de 11 resíduos, você vê que os resíduos separados por 11 estão inclinados no sentido oposto, comparado com os de 7. E a consequência disso é que um coil clássico, com base em repetições de 7, acaba sendo de mão esquerda, enquanto que o baseado em repetições de 11 vai ser de mão direita. Ok. Bom, mas como que é que, enfim, duas alfa-hélices se encontram para formar o coil? Vou fazer isso de algumas maneiras diferentes. Primeira coisa, vamos imaginar que essas são duas alfa-hélices e vamos lembrar aquilo que nós encontramos ou nós aprendemos quando falamos de impactamento entre duas alfa-hélices. Vocês se lembram, talvez, que existem 2 ângulos de impactamento entre duas alfa-hélices que são particularmente comuns. O impactamento entre as cristas da família 4 de uma hélice com os sulcos da família 4 da outra hélice dava origem a um ângulo de impactamento de menos 50 graus, mais ou menos. E o outro impactamento particularmente comum era cristas da família 3 de uma alfa-hélice com 4 da outra. E isso dava origem a um impactamento de 20 graus positivos. Então, imagina, na verdade, o que a gente observa em coil é justamente esse impactamento de 20 graus positivos. Então, eu vou pôr assim, o exemplo de um impactamento de 20 graus positivos. Você vê que a hélice atrás, que essa hélice aqui, atrás, em relação a você, ela está no fundo, em relação a você, foi gerado no sentido horário, ok? Agora, quando isso acontece, se eu pegar os modelos de alfa-hélice, que está assim, com esse ângulo mais ou menos, a área de contato entre essas duas alfa-hélices é muito pequena, certo? Então, tem poucos resíduos envolvidos na área de contato. Por causa do ângulo, se essas hélices fossem retas, essas hélices vão se afastando. Mesmo problema que a gente viu com fios que foram retos. Então, lembre-se que muitos dessas hélices que formam coils vêm de proteínas filamentosas, tipo miosina, eles podem ter 1000 resíduos numa única cadeia polipeptídica, formando uma única alfa-hélice enorme que vai fazer parte desse coil. Então, para esse coil ser estável, precisa fazer contato entre as alfa-hélices ao longo de uma longa distância, basicamente ao longo do comprimento da alfa-hélice, como as duas alfa-hélices como um todo. Isso nunca vai ser estável. Hélices enormes, 1000 resíduos, e só uma meia dúzia de fato em contato. Então, o único jeito dessa estrutura ser compatível com estabilidade é se uma hélice enrola em torno da outra. Então, mais uma vez, a gente voltou a ter alfa-hélices cujos eixos são helicoidais, portanto,
já podem prever para mim corretamente que não pode se representar por um único ponto no diagrama. Vai ter que repetir entre pontos de uma forma sistemática, nesse caso, em princípio, de 7 em 7 resíduos. E você vê, espero eu, olhando isso, espero que você consiga se convencer que essas hélices agora estão super enrolados, formando uma super hélice de mão esquerda. Tá bom? Eu espero que vocês estão vendo isso de mão esquerda. E, aliás, isso foi, acho que talvez o primeiro exemplo que eu dei logo no início da disciplina, dizendo que você não precisa decorar que coros são de mão esquerda. Vocês podem deduzir isso. E podemos deduzir isso, porque se eu perguntar para vocês por que coros são de mão esquerda, vocês vão dizer para mim que, espero que vocês vão responder para mim, porque os aminoácidos são do tipo E. Essa é a resposta certa. É sempre a resposta certa. E todos os aspectos de quiralidade que a gente encontra é consequência da única fonte de assimetria que nós temos, que é o carbono alfa quiral dos aminoácidos. Tirando o carbono beta da isoleucina e da treonina, esquece isso, a única outra fonte é carbono alfa dos resíduos. Então, por que enrolou assim de mão esquerda? Enrolou assim de mão esquerda porque a inclinação entre as hélices é 20 positivo. Mas se os aminoácidos fossem do tipo D, a inclinação das cristas nas duas hélices trocariam de orientação e, portanto, quando as hélices se encontram, eles vão encaixar não com um ângulo de 20 graus positivo, mas com um ângulo de 20 graus negativo. E se eles se encontram de 20 graus negativo, quando eu enrolo, vou produzir um couro agora de mão direita. Por que as cristas são inclinadas do jeito que estão? Por causa das regiões favorecidas do diagrama de Ramachandran, que é uma consequência do fato que estamos lidando com aminoácidos do tipo E. Ou seja, sim, é possível deduzir que os corpos têm que ser de mão esquerda a partir de princípios básicos. Bom, então essa é a primeira descrição do couro em termos muito simples. A necessidade de manter contatos hidrofóbicos ao longo do couro inteiro faz com que cada hélice tenha que enrolar em torno da outra, senão a estrutura não seria. Tá. Consequência disso é, primeiro, que não tem mais 3,6 resíduos por volta, tem 3,5. E a segunda consequência, obviamente, que os fipsis não podem ser iguaizinhos para todo mundo, porque agora temos hélices cujos eixos são helicoidais e não são mais retos. Ok. Bom, vocês estão acostumados, então, com a ideia de empacotamento das cristas da família 4 com as cristas da família 3 da outra hélice, que dá origem a esse ângulo de 20 graus. Então, aqui do lado direito, a gente tem, basicamente, a mesma figura que nós usamos quando fizemos a justificativa dos ângulos de empacotamento entre alfa-hélices. Então, por exemplo, se você olhar essa sequência de resíduos vermelhos aqui, ok? Eles vão de A, B, C, D. D, E, F, G. G, A, B, C. Então, você vê que esses aqui, resíduos aqui, realmente pertencem a uma crista da família 3, porque eu estou falando 3 de A para D, 3 de D para G, e 3 de G para C, da repetição seguinte. Então, realmente, aqui, essa linha aqui, seria uma crista da família 3. E está alinhado com essa crista azul aqui. Essa crista azul vai de onde? Aqui eu tenho D, E, F, G, A. A, B, C, D, E. E, F, G, A, B. Então, nesse caso dessa crista em azul, que é da hélice que está mais próximo da gente, foi virado para empacotar, eu tenho realmente uma crista da família 4, porque agora eu estou pulando 4. D, E, F, G, A. Então, de D para A são 4, de A para D são 4, de E para B, da repetição seguinte, são 4. Então, realmente, parece que nós temos aqui inclinado mais ou menos nessa direção aqui, cristas da família 3 e cristas da família 4 empacotados. Então, a hélice, no fundo, essa hélice vermelha
A hélice na frente é essa hélice azul. Então, a gente vê que a hélice que está no fundo foi gerada no sentido horário, por volta de 20 graus, em relação à hélice azul. Aqui, eu não sei quem fez essa figura, não foi eu, mas, enfim, quem está na vertical é vermelho, mas o giro relativo à hélice azul que está na frente é no sentido horário, tá bom? Então, temos impacto de 20 graus e temos as cristas encaixadas. Então, agora eu vou voltar para o meu modelo e fazer a mesma coisa que fizemos a outra vez. Só que a outra vez eu pedi para vocês não prestarem muita atenção nessas regiões amarelas. Agora essas regiões amarelas vão ser fundamentais. Então, aqui você vê que temos as cristas da família 4, dessa hélice, e eu venho com essa hélice, com as suas cristas da família 3, e vou encaixar. Eu vou encaixar e vai me dar, pronto, encaixou. Dá exatamente o ângulo de 20 graus. A hélice azul escuro, que está mais distante de vocês, foi gerado 20 graus no sentido horário. Muito bem, então deveria ser possível agora eu simplesmente deslizar essa estrutura ao longo das cristas. Eu pego uma crista e eu deslizo ao longo do sulco que está presente na outra hélice. Se eu tentar fazer isso, eu percebo que eu consigo deslizar. Eu estou indo desse buraco para esse. Eu consigo deslizar. Só que eu percebo que tem posições muito mais favoráveis do que outras durante esse processo de deslizamento. Por exemplo, essa posição, onde essa saliência amarela, essa cadeia lateral, ela está encaixada nesse buraco aqui, encaixa muito melhor do que se eu tentar bater com ele aqui. Ou seja, sim, podemos pensar nessa análise de cristas e sulcos, mas ao deslizar uma crista dentro de um sulco, tem posições que são mais favorecidas do que outras. E esse empacottamento é chamado empacottamento de knobs in holes, saliências em buracos. Foi o Crick, Francis Crick, de DNA, que já fez muita coisa depois da estrutura de DNA. Uma das coisas foi a descrição do coil-coil. E ele descreveu o coil-coil não com cristas e sulcos, mas de uma outra forma que acaba sendo equivalente, mas até mais rica na descrição, que é uma descrição de saliências encaixados em buracos. Então, o que nós temos? Uma cadeia lateral saindo de uma alfa hélice, encaixado num buraco formado por 4 cadeias laterais da outra alfa hélice. Então, no caso, essa daqui é uma posição A. E aqui, o que a gente costuma chamar do buraco diamante, onde vai encaixar, aqui tem a posição A equivalente. Você lembra que os As estão na mesma altura, então eles estão encostados. Esse A, quando eu encaixo aqui, vai encostar nesse A da outra hélice. Essas posições são D, posições D, que é 3 ou 4 resíduos separados em relação a A. 3 para trás, 4 para frente. E aqui tem uma posição G, cuja cadeia lateral também participa da formação desse diamante aqui, e se encaixa aqui. Agora, se eu girar meu modelo, os amarelos estão encaixados perfeitamente. Eu não sei se dá para ver. Você está dando para ver que essa cadeia lateral está querendo encaixar nesse buraco. Esse é o próximo saliência, querendo encaixar no próximo buraco. Só que para ele encaixar, eu tenho que girar ligeiramente a estrutura. E para o próximo encaixar, eu tenho que girar ligeiramente a estrutura. Ou seja, esse é o problema de formar o empacottamento dos resíduos hidrofóbicos ao longo do coil como um todo. Por enquanto, eu estou satisfazendo efetivamente uma cadeia lateral só, sem induzir a torção, sem produzir o coil, sem os eixos retos começarem a virar hélices, e uma hélice girar em torno da outra, eu não consigo encaixar mais do que uma cadeia lateral dentro da cavidade formada pelo buraco da outra hélice. Então, essa daqui vai ter que encaixar aqui, essa vai ter que encaixar aqui, essa aqui vai encaixar aqui. Ao fazer isso, o jeito de fazer com hélices retas, eu tenho que girar as hélices. A solução permanente disso é se as hélices giram de tal forma que encaixam todos esses
saliências nos seus buracos correspondentes ao longo do comprimento inteiro do coil. Então, aqui está desenhado de uma outra forma. Eu destaquei agora há pouco as linhas que correspondem às cristas. Agora vamos destacar os diamantes e as saliências. Então, aqui em preto, ok? Você tem um diamante, onde encaixa no centro do diamante uma cadeia lateral proveniente da hélice azul, que é quem está na frente, né? Do jeito que eu estou segurando aqui. Então, a hélice que está na frente está apontando uma cadeia lateral na posição A para a superfície da hélice que está no fundo, a hélice vermelha aqui que está no fundo. Então, essa cadeia lateral na posição A, saindo da hélice azul, está encaixado entre essas 4 cadeias laterais provenientes da hélice vermelha. Então, aqui ao lado, você tem o resíduo A correspondente a ele, que está na mesma altura do coil. Para cima e para baixo tem posições D, e para o lado tem uma posição G. Então, você vê que a descrição de Crick, que na verdade foi a primeira descrição, é a descrição de saliências e buracos, é uma descrição equivalente que o encaixe de sulcos e cristas. Okay? Efetivamente, você chega na mesma conclusão, que é que o empacotramento vai ser de 30 graus ou menos em relação ao outro. Aqui em verde, você tem um diamante que corresponde a essa cadeia lateral azul, que está numa posição D. E no caso de posições D, aqui o diamante é formado por um resíduo D, que é o seu vizinho, na mesma altura, ao longo da hélice. Além disso, para cima e para baixo tem posições A, e ao lado você tem uma posição E. Então, essa daí é o empactamento knobs and holes, eu traduzo como saliências e buracos, e aqui você está basicamente vendo isso. Tem uma alfa-hélice no fundo. Essas são as 4 posições que fazem o diamante. Uma cadeia lateral aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui. E essa cadeia lateral na posição A está vindo de uma outra hélice que está aqui mais próximo da gente, apontando a sua cadeia lateral na posição A para dentro desse buraco na forma de diamante formado por essas 4 cadeias laterais. Então, você vê que está alinhado com o seu parceiro A, a hélice atrás, na mesma altura ao longo da estrutura. Então, quando isso tudo acontece, você tem uma estrutura que resulta um coil, onde você vai ter ângulos fixos, não todos iguais, mas repetindo de uma forma sistematicamente entre pontos diferentes do diagrama de Alexandre. Você vai encaixar todas as saliências A dentro dos seus diamantes, e todas as saliências D também, para ambas as hélices simultaneamente, assim criando uma faixa de contato hidrofóbico ao longo do coil como um tubo. Okay? Então, esse é o exemplo clássico, então, de um coil paralelo e dimétrico. Aqui, desenhado do lado direito, você tem, então, um coil com 3 alfa-hélices. Não é muito diferente, o empacotamento é diferente, mas o padrão de resíduos hidrofóbicos e polares continua mais ou menos o mesmo. Então, você tem, nesse caso, as posições A e B continuam sendo hidrofóbicos, só que agora eles vão encaixar de uma forma diferente para formar um pequeno núcleo hidrofóbico que estabiliza essa estrutura agora com 3 cadeias. Continua válido a possibilidade de formar pontes salinas entre posições G e E, aqui, expostos do lado de fora. Okay? Muito bem. Então, que tipo de aminoácido a gente esperaria encontrar em cada uma das posições A, B, C, D, E, F, G? Vamos voltar agora para a situação padrão, um coil paralelos. Bom, esperamos hidrofóbicos em A e D e não hidrofóbicos em B, C, E, F e G.
talvez com uma certa preferência para resíduos carregados nas posições A e G, porque é isso que permite a formação das pontes salinas do lado de fora da estrutura. Então, vamos dar uma olhada na posição D, para começar, ok? Posição D. Bom, praticamente nada desses resíduos aqui, né? O maior número aqui é aquela propensidade, maior número significa maior frequência daquele resíduo naquela posição. Aqui temos 7,6 para leucina, 4,5 para metionina e todos os outros abaixo de 1. Ok? Então, lembrando que um número abaixo de 1 significa que aparece naquela posição com uma frequência menor que você esperaria ao acaso. Um número acima de 1, com uma frequência maior do que você esperaria ao acaso. Então, realmente, na posição D, a gente observa 2 aminoácidos hidrofóbicos, leucina e metionina, absurdamente frequentes. É interessante isso, né? Porque não é qualquer resíduo hidrofóbico. Parece que a posição D tem uma certa preferência. Se a gente olhar para isoleucina, por exemplo, você tem uma frequência efetivamente zero. Lisina, que você pode achar que é hidrofílico, tem uma ponta com uma carga positiva, né? Valina na ponta, mas até chegar lá, tem um monte de metileno, CH2, CH2, CH2. Então, muitas vezes, a lisina aproveita a sua cauda, a sua cadeia comprida de carbono, para fazer contatos hidrofóbicos. Então, a lisina às vezes engana a gente, porque a gente fica muito concentrados no fato que tem uma carga formal na cadeia lateral, mas antes de chegar na carga na ponta, tem uma sequência de metilenos fazendo com que é capaz de formar ligações, contatos hidrofóbicos. Valina, vamos pegar valina. Valina é outro resíduo que é hidrofóbico, mas não está muito comum na posição D. Ou seja, não é só uma questão de ser hidrofóbico, parece que tem preferência. E é muito sabido que leucina é o aminoácido preferido para pôr na posição D. Tá bom? Espero que vocês estejam prestando atenção em tudo isso, porque o que eu quero é que vocês percebem que seria possível a gente bolar uma sequência de aminoácidos previsto para formar um coil-coil, por exemplo. E quem sabe a gente consegue controlar se esse coil-coil é paralelo, antiparalelo, dimérico, tetramérico, enfim. Para isso a gente vai ter que aprender um pouco mais, mas por enquanto a gente está vendo que no caso de paralelo de 2 cadeias, tem uma certa preferência de pôr leucina na posição D. Na posição A, deveria ter hidrofóbicos também. Vamos ver o que a gente tem aqui. Tem alanina, ok? Pequeno hidrofóbico. Bom, isoleucina começa a aparecer. Leucina despencou, quer dizer, ainda é frequente, mas despencou, está muito menos comum na posição A do que na posição D. Aqui embaixo, valina apareceu. A valina não era muito comum em D, mas agora está muito mais comum em A. E o que tem em comum entre isoleucina e valina, que é diferente da leucina? Bom, a isoleucina e a valina têm uma bifurcação no carbono beta, enquanto que a isoleucina não tem uma bifurcação no carbono beta. Tem uma bifurcação no carbono gama, mas não no carbono beta. Então, parece que aminoácidos bifurcados, no carbono beta, são favorecidos na posição A, enquanto que a leucina não bifurcada mais comum na posição D. Mas tem uma outra coisa mais estranha ainda na posição A. E olha quem aparece para nós. A nossa amiga arginina aí fazendo novamente o que não devia. Então, na posição de um aminoácido hidrofóbico, e por quê? Eu espero que vocês tenham percebido até agora que aminoácido é o aminoácido mais desobediente que tem. Se tem alguém que não faz o que deveria fazer, é a asparagina. Já vimos isso em vários aspectos. E agora estamos vendo que ela até está se fingindo de ser um resíduo hidrofóbico, que claramente não é o caso. E a razão que você pode ter asparagina na posição A é o seguinte. Uma vez que, ao longo do coil-coil, as posições A
estão na mesma altura, um ao lado do outro, isso faz na posição A diferente da posição D, devido à disposição da cadeia lateral, que vamos ver já. A disposição da cadeia lateral na posição A faz com que, se você tiver uma asparagina de cada lado, conseguem usar a sua cadeia lateral para formar duas ligações de hidrogênio. Ou seja, o NH2 da cadeia lateral de uma asparagina doa uma ligação de hidrogênio para o C-O, o grupo amido, da outra asparagina e vice-versa. Ganha duas ligações de hidrogênio. Não vai dar certo para ácido espático, porque você não tem o NH2 na cadeia lateral. Você tem um grupo ácido carboxílico. Você vai enfiar duas cargas negativas próximas. Então, não serve. Glutamina não serve, embora tenha quimicamente a possibilidade de formar essas ligações de hidrogênio pela cadeia lateral. A glutamina não serve, porque é comprido demais quando empacotado na interface dos coilcoils. Só asparagina pode. Então, em coilcoils duplo, de duas hélices paralelas, asparagina em A não é incomum. Agora, 4 hélices, será que podemos ter 4 hélices? Pode ter 4 hélices também. Aí, o que começa com... Alô? Pastor, quer dar uma pergunta? Opa, por favor, eu gosto de perguntas. Não, era só porque o senhor falou que o A está no mesmo nível, mas o D também tá, não tá? Nas alfa-hélices. Sim, muito bem, exatamente. A está no mesmo nível que A com A, das duas hélices, e depois você desce e gira um pouquinho, você vai encontrar D encontrado com D. Depois, A com A de novo. Essa primeira camada de A e a segunda camada de A estão exatamente um em cima do outro, certo? Separado por 7 resíduos. Por que não acontece com D? Bom, eu vou te mostrar daqui a pouquinho que a orientação da cadeia lateral, no caso de um aminoácido D, é incompatível com a formação desse tipo de ligação. Okay? Então, tem a ver, não é só uma questão de estar alinhado um com o outro, mas a orientação da cadeia lateral tem que permitir com que o rotâmero possa formar as ligações de hidrogênio. Tá bom? Beleza, obrigada. Ok, então, só falando rapidamente sobre o caso de 4 hélices, você continua formando, novamente, o empacotamento aqui vai ser diferente do que o coil normal, mas você continua conseguindo formar um núcleo hidrofóbico agora com 4 hélices, os resíduos E e G continuam pareados para formar as pontes salinas. Ou seja, isso são variações. A questão do empacotamento é muito simples para entender no caso de dímeros. Quando você chega em trímeros, tetrâmeros, etc., fica um pouco mais complicado. Bom, então, aqui é a explicação da pergunta da Bianca. Se a gente olhar aqui, como que estão orientados as cadeias laterais dos resíduos nas posições A e D, a gente vê que são bastante diferentes. Aqui, exageradamente desenhado, mas basicamente a cadeia lateral, numa posição D, aponta, aqui uma posição D, ele aponta diretamente para a hélice vizinha. Isso faz com que é mais comum encontrar resíduos retos, resíduos hidrofóbicos, cadeia lateral sem a bifurcação, na posição D, onde a cadeia lateral simplesmente olha direto para a hélice vizinha. Na posição A cadeia lateral está apontando um pouco para fora, ok? Isso pode parecer com que isso desfavorece, por exemplo, aquela interação entre as paraginas, que a Bianca estava perguntando agora. Mas, na verdade, é a forma com que eu desenhei isso daqui para exagerar esse aspecto da cadeia lateral que está apontando para fora. Na verdade, está apontando mais para fora do que a posição D, mas não tão exagerado quanto está aqui. E o rotâmero da asparagina faz com que eles conseguem, inicialmente saindo um pouco para fora, eles dobram o próximo ângulo, que faz com que as pontas das asparaginas podem vir para formar as ligações de hidrogênio.
Bom, mas tirando o caso de asparagina, o que normalmente você tem nessas posições A são valinas e isoleucinas, porque tem aquela bifurcação no carbono beta. Então, a bifurcação a partir do carbono beta traz a cadeia lateral mais para dentro da interface, fazendo contato com a hélice vizinha. Então, nesse caso, não precisa da bifurcação, porque a orientação da cadeia lateral já está favorecendo o contato entre as hélices. Mas na posição A, já que ele está apontando meio para fora, você precisa de uma bifurcação, que pode ser a bifurcação de uma valina ou uma isoleucina, ou pode ser simplesmente o rotâmbulo de uma asparagina, que traz a cadeia lateral de volta para o centro, ou para fazer contato hidrofóbico, no caso da valina e isoleucina, ou para fazer ligações de hidrogênio, no caso de uma asparagina. Então, isto é a razão pela qual você esperaria ter leucinas na posição D, valinas e isoleucinas na posição A. Eu vou fechar mais uma janela, porque agora o caminhão está cortando árvores. Tá? Meu Deus! Imagina que você também está ouvindo um cara cortando árvore aí fora. Meu Deus, não tem muito que eu possa fazer, eu já fechei tudo aqui. Muito bem, então, com isso, se eu pedir para você bolar para mim uma sequência de aminoácidos que vai formar um coil dimérico paralelo, você vai pegar uma folha de papel, talvez você colocar A, B, C, D, F, G, A, B, C, D, F, G, A, B, C. E na primeira coisa que você vai fazer é colocar leucinas nas posições D e valina ou isoleucina nas posições A, porque isso é absolutamente clássico para o caso de um tipo paralelo. Se for um tetrâmero, devido agora ao fato de que tem que encaixar 4 hélices em torno do núcleo hidrofóbico, acontece que a orientação das cadeias laterais troca. Então, acontece que num tetrâmero, a cadeia lateral aponta para a hélice vizinha na posição A e aponta para fora na posição D. Então, no caso de um tetrâmero, eu esperaria encontrar as leucinas nas posições A e as valinas e isoleucinas nas posições D, para ser compatível com a orientação das cadeias laterais. Bom, agora mais sofisticado ainda, então se eu pedir para você que eu quero um dímero, você vai dizer, tá bom, então eu vou fazer do jeito que eu acabei de falar. Isoleucinas, valinas em A, leucinas em D, e o resto eu vou pensar como que eu vou preencher, provavelmente eu vou pôr E e G para formar fontes salinas, etc. Você já tem o início de uma engenharia de um coil. Mas se eu falar para você, não, mas eu não quero mais um dímero, eu quero um tetrâmero. Você quer um tetrâmero? Então tá bom. Então eu vou tirar as leucinas da posição D, eu vou colocar na posição A, e eu vou colocar as bifurcadas, valina e isoleucina, na posição D. Certo? Lembrando que é fácil saber quem é A e quem é D, porque de A para D só tem 2 resíduos no meio, e de D para A seguinte tem 3 resíduos no meio. Então, vai esse padrão de 3, 4, 3, 4, dando 7 no total. Bom, então, a gente está começando a, talvez, ter o conhecimento necessário para polar sequências para fazer coils. Uma outra interação que pode acontecer em coils é a formação de uma ponte de sulfeto. Nesse caso, diferente da interação entre as asparaginas, porque a asparagina tem uma cadeia lateral mais comprida que uma cisteína, para formar a ponte de sulfeto, é necessário que as cisteínas estejam na posição D. Então, se você quer polar uma sequência de um coil, mas você quer obrigar a formação de uma ponte de sulfeito no meio da sua alfa-hélice, você tem que pôr os cisteínas nas posições D, ou é melhor colocar nas posições D. Muito bem. Bom, mas será que eu consigo controlar a orientação
das hélices. Por enquanto, eu estou falando só de paralelos. Existem antiparalelos também, mostrei logo no início do exemplo. Será que eu consigo controlar isso? Se eu pedir para vocês, não, mas agora eu não quero um dímero paralelo, eu quero um dímero antiparalelo. O que você vai fazer? Como você vai alterar a sua sequência de aminoácidos para tentar controlar a orientação relativa dessas duas alfa-hélices? Tem um empacotamento que é diferente, a gente vai ver por que tem que ser diferente, quando o coil é antiparalelo, ou seja, eu tenho agora uma hélice subindo e a parceira está descendo. Ok. Que diferença isso faz? Bom, quando você olha para essas estruturas, a gente observa uma diferença interessante. Então, vamos primeiro relembrar como que é para o caso paralelo, que é esse caso aqui em cima, ok? Então, o tamanho da bolinha aqui representa a distância em relação a nós mesmos. Ou seja, o resíduo A está mais próximo da gente, o B está um pouco mais distante, C está um pouco mais distante, D está um pouco mais distante, ou seja, ela se está afastando da gente. E uma vez que esse é o caso paralelo, ambas as hélices se compõem do mesmo jeito, afastando da gente. E a bolinha maior aqui, a bolinha laranja aqui, a posição A, ok? É maior em ambos os casos, ou seja, isso está basicamente dizendo que está na mesma altura ao longo da estrutura, certo? E as posições D também, mesmo tamanho, significa que estão à mesma distância em relação a gente, ou seja, a gente andou ao longo do coil a mesma distância e a gente encontra aquela camada onde D encontra com D. No caso antiparalelo, obviamente as duas alfa-hélices estão andando em sentidos opostos, um está descendo e o outro está subindo, certo? Então, por exemplo, do lado esquerdo, você vê que a hélice vai A, B, C, D, E, F, G, ok? Então, está se afastando, como o caso anterior. Mas do lado direito, ele vai D, C, B, A, G, F, E, ou seja, está andando no sentido contrário. E o que nós observamos aqui é que a bolinha maior para as duas hélices, uma é uma A e a outra é D. Isso significa que agora o empacamento, no caso antiparalelo, é que A numa hélice empacota na mesma altura A de uma hélice com D da outra hélice. Depois vai ser D com A com D, D com A com D. Isso faz com que, no caso antiparalelo, todas as posições A estão para baixo e todas as posições D estão para cima. Enquanto que, no caso paralelo, você tem uma mistura A e D para baixo, A vindo de uma hélice e D da outra, e do outro lado, mais aqui para cima, você tem D da hélice esquerda com A da hélice direita. Ou seja, você tem uma mistura de posições A e D, tanto aqui para cima, quanto aqui para baixo. Enquanto que, no caso antiparalelo, tem todos os 10 desenhado aqui, todos os Ds estão aqui desse lado para cima, e os As estão desse lado para baixo. Bom, primeira coisa, o que acontece com as paraginas? Então, se A não está mais pareado com A, como é que eu poderia formar as interações das ligações de hidrogênio? Bom, isso pode ser resolvido tendo eventualmente sequências diferentes para as duas alfa-hélices, mas muitos desses coros são homodiméricos, ou seja, é a mesma sequência de aminoácidos que você tem para cada uma das duas hélices. Então, se é a mesma sequência de aminoácidos, por um caso paralelo, eu tenho uma asparagina em A, a outra cadeia obrigatoriamente tem asparagina em A também. Se esses estão na posição A, eles podem formar os pontos de hidrogênio justamente porque estão na mesma altura A com A, no caso paralelo. Mas antiparalelo, A pareia com D, se as duas sequências das duas cadeias são iguais, é um homodímero, não vai dar certo, porque os As não vão se encontrar, eles estão intercalados e não alinhados. Então, a previsão é que a gente não esperaria encontrar as paraginas com alta frequência em coros diméricos antiparalelos. Bom, só para explicar o porquê, talvez seja óbvio, mas talvez não, porquê que é
que A tem que empacotar com D e D com A, no caso, antiparalelo. Então, novamente, comparando inicialmente com paralelo. Aqui, as posições A são todos vermelhos, ok? E as posições verdes são todos posições D, ok? Então, no caso paralelo, eu tenho duas cadeias idênticas, certo? Onde A vai parear com A, D com D, A com A, D com D, etc. Ok? Então, tudo certo. No caso antiparalelo, eu vou pegar a mesma sequência de aminoácidos. Aqui em cima eu escrevo ele normalmente, como igualzinho que está aqui em cima. Só que uma vez que é antiparalelo, a outra cadeia está andando no sentido contrário. Então, eu tenho que escrever essa sequência de aminoácidos andando no sentido contrário. E agora eu tenho que descobrir o que eu tenho que fazer para os aminoácidos hidrofóbicos entrarem em contato, formando a interface hidrofóbica. Então, para isso eu tenho que diminuir um pouquinho isso para eu poder editar isso. Então, por exemplo, se eu poderia pegar isso, então eu preciso empacotar hidrofóbico com hidrofóbico, certo? Então, vou tentar empacotar as verdes, que estão as posições D, ok? Então, se eu deslocar isso aqui, beleza. Então, tá vendo? A verde está agora empacotando com verde. Verde com verde, verde com... Todas as posições D estão empacotadas um com o outro. Só que os vermelhos não. E os vermelhos estão fora. Eles não estão se encontrando na interface se eu fizer isso. Então, obviamente, isso não é uma solução. Se eu fizer a mesma coisa com os vermelhos, a mesma coisa vai acontecer. Eu vou ter as posições A alinhadas, empacotadas na interface, mas as posições D vão estar fora, não vão estar em contato. Então, a única solução para esse problema é empacotar um vermelho com um verde e vice-versa. Então, quando eu faço isso, eu tenho uma posição A na hélice de cima com uma posição D na hélice de baixo. Depois, D da hélice de cima com A na hélice de baixo. Então, somente fazendo o empacotamento A com D faz com que eu consigo formar contatos hidrofóbicos para todas as A's e todos os D's simultaneamente se a orientação relativa das hélices é antiparalelo. Isso é resultado do fato que os aminoácidos hidrofóbicos são espaçados de formas diferentes. De A para D são 3, de D para A seguinte são 4. Por isso, 3, 4, 3, 4, 3, 4. Se fosse tudo 3, não teria problema nenhum, ou tudo 4, não teria problema nenhum em parear A com A e D com D, sendo paralelo ou antiparalelo. Mas é essa diferença no espaçamento que faz com que só dá certo se você empacota A com D e D com A, no caso, antiparalelo. Muito bem. Aqui, então, alguns exemplos de coils, novamente, com alguns desenhos. Isso é mais ou menos repetindo algumas coisas que eu já falei. Com esses desenhos mostrando as orientações das cadeias laterais para justificar onde você tem aminoácidos carbono beta bifurcados e onde não tem. Aqui tem exemplos de distorções que acontecem em alfa-hélices que são chamados stemmas e stutters. Então, você imagina novamente o coil numérico clássico, que vai 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4. Um stutter é a perda de 3. Ou seja, vai 3, 4, 3, 4, 4, 3, 4, 3, 4. Você tem um lugar onde você perdeu uma unidade de 3. Hidrofóbico polar. O stemma é uma perda de 4. Ou seja, vai 3, 4, 3, 4, 3, 3, 4, 3, 4, 3. Então, perda de uma só. Não é uma coisa sistemática. Então, não é o caso das repetições de 11, que vão 3, 4, 4, 3, 4, 3, 4, 4, 3, 4, 4, regularmente. É a perda de um elemento só, 3, 4, da origem. Então, obviamente, isso induz uma distorção no coil.
O coil tipicamente tem que perder a sua supercoil, ou seja, o coiling que descreve como ela se gira em torno do outro tem que se desfazer, tem que abrir aquilo um pouquinho. Isso muda, então, o passo da superhélice. E só recentemente, confesso que eu comecei a me interessar mais por isso, porque encontramos isso em um coil que tem essas proteínas septinas que nosso grupo estuda. E acabou sendo muito interessante. Eu sempre achava que statas e stamas eram meramente defeitos de um corpo sem grande importância, mas agora estou começando a acreditar que podem ter, pelo menos no caso de septinas, um aspecto funcional, ou seja, o coil nesse grupo de proteínas chamadas septinas tem que ter, no caso é um stutter, tem que ter esse stutter para funcionar direito. Justamente a consequência do stutter é desfazer o coiling do coil. Muito bem, então, rapidamente vamos olhar a frequência de aminoácidos em dímeros idênticos antiparalelos. A previsão que nós fizemos é que não deveria ter asparaginas na posição A. Vamos ver se isso é verdade. Na posição A, isso por caso antiparalelo, nós não temos grande frequência de asparaginas, justamente porque eles não estão pareados, não podem mais formar as ligações de hidrogênio. E as leucinas continuam comuns na posição D, mas não tão comum quanto na posição que era o caso para os corpos paralelos. Isoleucinas, que eram muito incomuns na posição D, paralelo, agora em antiparalelo começam a aparecer. Ou seja, aqui você tem um monte de dados, eu pedia para você pular uma sequência de aminoácidos para fazer um determinado tipo de corpo. Eu quero que seja antiparalelo e dimérico, homodimérico. Duas cadeias iguais, paralelo, ok? Ou antiparalelo. O que você faria? Um jeito de garantir paralelismo é botar uma asparagina na posição A em uma das suas repetições, não em todas eles, normalmente no centro da sua sequência, pega uma posição A, coloca uma asparagina ali. Isso basicamente força a sequência a ser paralela. Nas outras As, põe os tradicionais valinas, isoleucinas, com carbono beta-bifocado, e nas posições D, coloca leucinas. E, se você quer enfrescar mais um pouquinho, põe as lisinas e glutâmicos nas posições G e E, para formar pontes salinas em volta, e beleza. Você já tem uma sequência que quase que garantida vai fazer o que você queria dar. Não é, no caso de coil, tão difícil imaginar em engenharia de proteína, ou as sequências que fazem estruturas planejadas. Tanto é que não é caso que a coil são justamente o motivo favorito do engenheiro de proteína. Tá bom? Aqui eu não vou comentar muitos detalhes nos próximos slides, são simplesmente exemplos de outras coisas. Por exemplo, é uma proteína chamada espectrina, que faz parte do citoesqueleto. Espectrina é uma proteína interessante porque parece gomos de linguiça, né? Mas imagina uma cadeia de gomos de linguiça. Cada gomo de linguiça é uma unidade feita por 3 alfa-hélices numa única cadeia polipeptídica. Então, faz uma alfa-hélice, dobra, volta a alfa-hélice, dobra e faz a terceira alfa-hélice. Então, cada gominho é basicamente 3 alfa-hélices, orientadas dessa forma antiparalela. Então, você faz hélice, volta a hélice, outra hélice, faz o gominho e depois vai para o próximo gomo. Hélice, 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 hélice. Então, essa basicamente é a estrutura. Cada gomo, então, é um corpo de 3 alfa-hélices antiparalelos. Bom, quando fala antiparalelos, obviamente, já que ele vai, volta e vai de novo, 2 hélices andam numa direção e uma hélice anda no sentido contrário. Por isso ele chama de 2, 1. Okay? E vai ter tudo os detalhes do seu empacotamento, mas os princípios básicos são os mesmos.
e os hidrofóbicos aí vão formar esse núcleo hidrofóbico aqui. E aqui você vai formar as suas pontes salinas. O maior número de alvéolos que você tem no seu corpo, o melhor você consegue esconder os resíduos hidrofóbicos no interior da estrutura. Então, você lembra que eu falei com 2 alvéolos, melhor que conseguem fazer é entrar em contato, os resíduos hidrofóbicos ainda não entram em contato. Mas você não esconde completamente o solvente ao fazer isso. Quando você tem 3, ou 4, ou 5, você consegue secar basicamente o núcleo hidrofóbico completamente escondido do solvente. Do lado de fora, você aproveita as outras posições para colocar os aminoácidos hidrofílicos e frequentemente formando essas pontes salinas quando você tem resíduos A, E G carregados. Mais umas figuras aqui, então, do lado direito, temos um exemplo onde você tem 6, certo? Se você começa a adicionar muitas hélices, um outro tipo de problema aparece, que é que os resíduos hidrofóbicos nas posições A e D não estão mais em contato. Você começa a gerar um buraco no interior, uma cavidade. Aí onde, eventualmente, os hidrofóbicos deixam de ser os resíduos mais desejados. Então, a pessoa que faz a engenharia dessas coisas, como 11 ou qualquer coisa assim, já começa a mexer com o padrão de hidrofóbicos, não deixa de ser o padrão clássico de 7, 3, 4, 3, 4, 3, 4, deixa de ser isso, e começa a virar uma outra coisa, porque a estrutura foge da formação de um núcleo hidrofóbico. Bom, e aqui tem até uma tabela periódica para descrever essas coisas, mas eu não vou entrar em detalhes sobre isso. São diversos arranjos possíveis para empacotar números diferentes de hélices em estruturas que podem ser considerados coil. Ok. E mais uns exemplos aí. Onde realmente a beleza dessas coisas é impressionante. Muito bem, então você pode até formar estruturas que formam folhas. Então, de alguma maneira, colocando os hidrofóbicos e hidrofílicos em posições inteligentes, você consegue fazer com que a coisa não forma mais um círculo, mas forma uma estrutura laminar, planar, uma folha. Bom, essas são todas as estruturas artificiais, essas coisas mais exóticas. Não o que você está vendo do lado esquerdo. Do lado esquerdo são, a maioria, pelo menos, a maioria são proteínas de verdade. Essas aqui embaixo, acho que são sintéticos, são peptídeos sintéticos feitos para terem estruturas nanoestruturadas com finalidades específicas. E essa folha aqui, onde as hélices ficam alinhadas, ao invés de fecharem um círculo, também é totalmente artificial. Então, você tem aqui exemplos de estruturas encontradas em proteínas. Aqui, do lado esquerdo, um exemplo de um plástico paralelo de 2 fitas idênticas, 2 hélices idênticas de tropaminosina, onde esse estudo de Coil tudo começou com esse tipo de estrutura. E aí você tem mais hélices, menos hélices, paralelos, antiparalelos, enfim, é muito diversificado. E apareceu na literatura, na década de 80, eu acho que um artigo que apareceu no Science, se não me engano, que descrevia uma nova estrutura chamada uma zipa de leucinas, onde eles descobriram uma sequência de aminoácidos em proteínas de controle, transcrição gênica. Proteínas da família chamada BZIP. B significa que tem um domínio, uma região cheia de cargas básicos, por isso B. E, em seguida, um zipa de leucinas. Esse zipa de leucinas era uma sequência onde leucinas se repetiam de 7 em 7 anos. Bom, na verdade, depois de muito alarde, etc., um modelo antiparalelo que estava totalmente errado, que deu nome a zipa de leucinas, porque parecia que as cadeias laterais se arrumaram como dentes dentro de um zipa, né?
Mas depois descobriram que não era nada disso. Era simplesmente um coil com leucinas nas posições D, absolutamente clássicos. Leucinas estão na mesma altura, fazendo contato entre si. E, enfim, tinham inventado uma coisa que já existia faz tempo. Então, o leucin zip é só um exemplo de um coil que muitas vezes tem exclusivamente leucinas nas posições D. Mas é um coil paralelo, absolutamente normal, nada de especial. Fizeram um grande escândalo sobre isso agora. É um motivo de dimerização, certo? Então, o coil, no caso, é frequentemente encontrado em proteínas como motivo de dimerização. Ou seja, você tem um monômero, uma cadeia polipeptídica, com uma região de sequência que faz uma alfa-hélice compatível com coil, um outro monômero idêntico que faz a mesma coisa, e essas duas alfa-hélices vêm junto para estabilizar a forma dimérica da proteína. Então, no caso dessas proteínas BZ, então, como eu disse, no N-terminal tem uma região aqui, onde as duas alfa-hélices se separam, e isso é rico em resíduos básicos que interagem com os fosfatos carregados negativamente na superfície de DNA de fita dupla. E depois eles se juntam, essas duas alfa-hélices. Essa região aqui é o que forma o zíper de leucinas, ou seja, o couro. Ou seja, você vê aqui, essa região aqui não está fazendo nada em termos de interagir com o DNA, não tem um papel no reconhecimento de DNA, interagir com os fosfatos do DNA. Esse reconhecimento é feito pelo outro pedaço da estrutura onde tem as cargas positivas. A parte de cima é meramente uma região de dimerização. É uma região que serve para estabilizar o dímero. Okay? Então, isso muitas vezes é, de fato, a função de coil. Não tem papéis muito ativos na função, mas tem um papel mais estrutural de manter dímeros, ou pode ser trímeros, se fosse um coil de 3. Então, quando a gente chega no final da disciplina em estruturas quaternárias, a gente vai ter mais de motivos que são responsáveis pela estabilização desses oligômeros, dessas estruturas quaternárias, que são compostos por mais do que uma cadeia polipeptídica. Bom, gente, coil já está meio avançando a hora. Eu acho que seria um momento conveniente para a gente terminar a aula de hoje. Então, tem mais alguns motivos embasado em alfa-hélices, particularmente esse daqui, que é o motivo EF, e depois a hélice volta-hélice, que é uma outra envolvida em reconhecimento de DNA. Depois eu vou falar alguns motivos que não tem alfa-hélice nenhum, é só folha aberta, tipo a chave grega, que eu mencionei no início da aula. E, finalmente, eu vou falar sobre alguns motivos ou estruturas suprassecundárias que têm a participação tanto de fita quanto de hélices alfa. Eu acho que eu vou conseguir fazer tudo isso na aula da sexta-feira, e com isso a gente termina basicamente a nossa descrição de estruturas suprassecundárias. Okay? Passaremos para o próximo nível na hierarquia, que são chamados domínios. Okay? E depois de domínios, finalmente vamos chegar em estruturas terciárias diversas. Descrição mais completa, a estrutura tridimensional da cadeia polipeptídica como um todo. Então, acho que eu posso já parar a gravação. Bom dia, professor. Vou fazer uma pergunta.